Good afternoon. So I hope you had lots of coffee because, one, I'm speaking English and my slides are in English. So I'm sure it'll be a little bit of work for you, but hopefully you're getting translation going. So I would like to talk a little bit about innovation in healthcare. Who's leading? Are we leading or will we be led? And when I say we, I mean anyone connected to healthcare. In my case in particular, it's around healthcare providers or delivery systems. And I think we started the day today with that really wonderful talk about innovation. And so I want to start with also, how are we defining innovation here? I think what you saw this morning is the way we often define innovation, which is absolutely valid, that we think of healthcare as sort of this mystery. So think about a movie or a television show you may enjoy that's a mystery show. And what is the job of the investigator? To go out and find new things, new clues, new tools. And that's what we think of often as innovation in healthcare. Let's go create an app. Let's build new analytics tools. Let's create autonomous driving cars who will deliver groceries to your home. I think that was a really cool one. And that's absolutely going to be our future. But I also want you to think about innovation from the perspective of not a mystery. You're not solving a mystery per se. Maybe you're just trying to solve a puzzle. Now think about when you're doing a puzzle with your kids. You have all the pieces already on the table, don't you? You just have to figure out how it all fits together. And I want to focus more on that today than the really exciting stuff. I'm also not very technological. I have two pieces of technology here and I will probably confuse them. So that's why I also choose to focus more on the basics. So, who are we? This is the international portion of our day. I hail from the United States. I work at an organization called the Cleveland Clinic. It is a health system in Ohio, which is kind of between Chicago and New York. And we're medium-sized, I would say. We have, I think, about 15 hospitals now, including our main campus. We have about 4,000 physicians, most of whom are specialty physicians. And I put up a couple of other data points here because I wanted to relay the point that there's really no compelling reason when you just ask us, why take on value-based care? Why move into accountable care or population health? We are rated one of the better hospitals in the country. We're #1 for heart care. We've been around for a long time and our current model is working really well. So why would we change? Why would we disrupt ourselves when things seem to be going okay? I think it's because we have enlightened leadership who understands that there are so many forces that are converging on healthcare right now. And I would say the same forces, from what I've heard, are alive and well in Brazil. There's, of course, the payers who are crying out, saying we cannot sustain this level of spending for healthcare anymore. Furthermore, at least in the US, we spend more than any other country in the world, and yet we don't have great outcomes. So clearly there's something we have to innovate around with regards to how we finance it. We have the marketplace. We have social media. We have transparency of our data. We have competition coming from all of these startups that are forcing us to think differently about how we've delivered care compared to the last 100 years. Importantly, we have patients in the community. Patients want to be healthier. They don't want to just be seen when they're sick. They want us to be partners in keeping them healthy. We don't really do that, right? We're all in the business of sick care, not health care. So we have to change that thinking. And then finally, we're suffering a crisis of burnout. I think it was briefly mentioned in the last talk. 59% of US physicians would not recommend becoming a doctor to their children. That's really different than just 10 or 20 years ago. And so all of these forces are converging, and the maze for us is to figure out how do we get to a better future considering the needs of these different stakeholders.
So I want to dive a little bit into what these different stakeholders want, because then we'll talk about how we connect those things. The markets and the communities, think of this as everyone outside of your healthcare organization that's not a payer. Okay, so this is industry, this is government and the regulations, this is just societal or cultural desires around what they need from you as a healthcare provider. We have our payers, who really, what they want is very simple, lower cost, right? It's not too much more complicated than that. And then I want to think about providers, or ask you to think about providers in two ways. One is the C-suite, and then think of providers from the clinical side as well, because oftentimes those two parts of an organization can behave differently. And so if we think of these four categories, and I know I've lumped a lot of things into some, so for example, markets and communities alone could be 20, 30, 40 different boxes, but just go with me for this. The question for us is, where's that balance? And how do we stay in sync? So here you can see, for example, in terms of the thinking that a given group of stakeholders in one category might have, how advanced are they in value-based care? Have they actually taken action to move towards value-based care? You can see here markets and communities typically are more advanced, right? This is everyone outside who's asking us to do better. And in this scenario, let's say the payers are even there. So the payers are choosing payment strategies that incentivize taking on value-based care, accountable care, whatever you want to call it. But we have providers who are really not yet there in terms of the thinking or in terms of the actions. So what do you think will happen in this scenario? I don't speak Portuguese, but you can yell it out in Portuguese anyway. What's going to happen? What kind of movement towards value is going to happen in this scenario? Are we going to go far? Yes? Or are we going to really stay still? Stay still, exactly. So what happens here is the providers lose credibility, they lose market share, one of those competitors comes in and cleans up, and a health system that's 100 years old and very proud of itself goes out of business, right? So we don't want this situation. What about this situation? The market's always far ahead of where we are, and let's say you have a really visionary CEO and CFO of your healthcare organization and a really visionary group of clinicians who are going to take care of this population better, but the payers are still paying in the old way, fee for service. What's going to happen in this situation? Is this good? Or is this not good? Are we going to get there? Probably not, right? Because you're going to have these providers who are going to be creating a lot of value, right? They're going to be reducing cost and keeping people healthier, except that they're going to reduce their own revenue. And there's no value-based revenue to make up for that. And so ultimately, this will not be successful as well. Now, what about this scenario? You have the markets and the payers who are very progressive. You have clinicians who really understand this, physicians and nurses and everyone else who say, yes, this is the right thing to do. But the C-suite doesn't see the world that way. The C-suite still wants full hospital beds and lots of surgeries and all the things that have made us successful until now. What happens here? Also, there won't be success because the providers will become disengaged. They'll be working against their own system, and as a result, won't be successful. So of course, the goal is to stay aligned. If you're a provider, it's pacing the market. How mature are your payers? How mature are the government regulations to support the drive to value-based care? And I would argue not to get too far ahead of that, because otherwise you will erode your own revenue and reputation. This will allow for successful movement. And so as you think about the approach going forward, it's not that we don't have these pieces already, right? We don't have to invent something new to come to alignment around what these different
stakeholders need. It's just about getting it done. So how will you know if you're there? I'll leave you with this. If you work in a healthcare organization, you will know you are there in terms of being advanced when you hear your CEO no longer saying, oh, we're only running at 75% bed occupancy, we need to increase our admissions, but instead, your CEO says something like this: we're doing a great job taking care of people, they're not coming into the hospital, nice work, let's close the hospital ward, right? How far away are we from this? Probably still a little bit far, but at least it's a goal we can all reach. Yesterday, and maybe even today, we have this. A patient has a new problem, doctor has 5 minutes with them and says, take this medicine, I'm off to the next patient. But what if tomorrow we have doctors working as part of teams with people surrounding them that can do what we know patients need: more education, more engagement, more reminders, all of the things that you would want for your loved ones, we should be doing for our patients. So that's how you'll know you're at that advanced level of thinking and action when you see doctors doing this. And then what about patients? Today, this is not uncommon in my country, in your country. Small problems, patient goes straight to the specialist. If they have means, they fly overseas to go to the best specialist they can find. What if tomorrow we've built trust with our patients so that they at least start with what we call their medical home, the place they go for most of their issues, to at least start the diagnosis and then perhaps go elsewhere as needed. So I hope in closing you'll see that the answer is definitely going to include more technology, more apps, more robotics, all those things. But there's also a lot of innovation to be had around how we connect the things we already have and build on the strengths that we've already displayed in order to take better care of patients going forward. Thank you very much. Vamos lá. Nirav, obrigado. Thank you so much for your presentation. Seguindo, então, no nosso painel internacional, teremos agora uma outra participação, também internacional. Para essa, provavelmente não precisaremos dos fones de ouvido. Nessa, apesar de ser uma apresentação internacional, acredito que todos conseguirão acompanhar sem eles. Eu tenho o prazer e a honra de convidar ao palco ele que é professor doutor da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa. Convido João Gonçalves. Obrigado. Muito obrigado pelo amável convite. Vou fazer a apresentação o mais suave e português que eu conseguir, para que não tenhamos aqui dificuldades. Muito obrigado a todos. O que me foi aqui pedido foi falar um pouquinho de inovação. Eu vou falar de inovação do ponto de vista do medicamento, que é isso que me interessa. Eu passo metade do meu tempo entre a Inglaterra e Portugal, dentro de uma área que para nós é muito importante, que é a questão da inovação tecnológica do medicamento. A questão tecnológica do medicamento torna-se hoje imperativo no sentido em que nós estamos numa era em que o desenvolvimento do medicamento biológico ou biotecnológico está a atingir um grau de desenvolvimento em que o custo desse medicamento está a ser muitas vezes insuportável. E dentro desse contexto, claramente, e como nós conseguimos ver aqui o que é que são esses medicamentos biológicos e como é que, no fundo, a acessibilidade para esse medicamento biológico é importante, claramente aqui nós vemos, e um dos pontos mais importantes, claramente, em que temos uma maior abrangência destes medicamentos é na área reumatológica, na área inflamatória, e claramente o que nós vemos é que estes medicamentos são altamente eficazes. E o médico e o doente pede-os. E quando os pede, claramente quer ter aquilo que eles fazem melhor, que é a eficácia e uma segurança elevada.
Claro que, como vocês veem neste slide, tudo isso é à custa de algo muito importante, que é o custo desse medicamento. E o custo desses medicamentos, claramente, e estamos aqui a falar, vou-me focar numa área que para mim é muito importante, que é a área mais inflamatória, mais autoimune, mas na oncologia estamos no mesmo barco, com os CAR-Ts, com os anticorpos mais especificamente relacionados para a imunoterapia. Mas o que é importante aqui é que nós consigamos, no fundo aqui, colocar todos estes pontos da acessibilidade do medicamento na inovação. E na inovação aqui há vários pontos que é o LAR, que é no fundo, esta organização de reumatologistas que nos dá esta importância relativa daquilo que vai ser importante para a inovação e como é que ela pode chegar ao doente. Claramente aqui os sistemas de saúde, a performance destes sistemas de saúde, a relação do doente com os sistemas de saúde e o médico e também o próprio medicamento. Será que estamos a ter um bom acesso dos doentes a estas novas terapêuticas? E se nós olharmos só para a Europa, vemos que não é bem assim. A inovação não está a chegar a todos da mesma forma. E vemos claramente que a forma como estes medicamentos, para esta área específica da reumatologia ou das áreas inflamatórias, claramente nós temos estes países que estão a amarelo, aqueles que têm um acesso, se calhar, mais imediato a essa terapêutica, e depois temos aqueles mais a vermelho, em que é mais difícil que o médico os prescreva. E claramente o que nós vemos é que a inovação não está a chegar a todos da mesma maneira. E não está a chegar a todos da mesma maneira exatamente pelo custo. E nós vemos claramente que há uma pressão muito grande por parte dos vários governos europeus, e aqui vou-me focar na experiência europeia, para a entrada destes medicamentos. E claramente quando nós olhamos para medicamentos biológicos, estamos a falar em medicamentos biológicos para doenças que estão muito graves no desenvolvimento da própria patologia no doente. A pergunta que fica é, será que a inovação colocada mais cedo no tratamento do doente, naqueles em que a doença é mais moderada, não vamos mais tarde receber o benefício desse próprio tratamento? Será que os cuidados primários não conseguem orientar melhor esses doentes para o especialista, para os cuidados secundários, de uma forma que depois o próprio Estado consiga poupar? Essa é a grande questão que se coloca hoje à inovação, com aquela tecnologia que temos hoje. Não é aquela que estamos à espera que venha daqui a 10 anos. Ora, fundamentalmente o que nós queremos é uma melhor eficácia clínica da inovação. E a melhor eficácia clínica da inovação vem e pode vir com aquilo que nós temos hoje, que é exatamente o melhor acesso, um acesso mais rápido, mais eficiente, mais cedo ao próprio medicamento tecnológico. E, portanto, esta rápida resposta que nós sabemos que estes medicamentos podem ter, esta remissão mais forte que estes medicamentos podem ter e também os benefícios de longo prazo podem nos dar aqui claramente uma vantagem competitiva para a inovação. E não precisamos estar à espera da inovação que venha mais tarde. Ora, isto é muito importante e é preciso então que haja um trabalho colaborativo, e isso é que na Europa neste momento nós estamos a discutir, que o trabalho colaborativo tem que estar desde os médicos, os farmacêuticos, todos os profissionais de saúde, relacionados com o sistema de saúde e ligados à própria indústria. A indústria tem que perceber exatamente, certamente vai perceber, que é necessário não só ter medicamentos tecnologicamente avançados e muito caros, mas também aqueles que podem providenciar de uma maneira inovadora a saúde para os doentes que necessitam dela. E neste contexto, é aquilo que neste momento a inovação, e quando nós falamos nisto que eu vou falar a seguir, pensamos que isto não é inovação. Biosimilares não são inovação. Mas são inovação no contexto em que nós vamos aqui poupar aquilo que é necessário exatamente para investir naquilo que nos falta. E quando nós olhamos aqui, por exemplo, só para um medicamento biotecnológico, como é o infliximab, tanto nas doenças reumatológicas como nas doenças gastrointestinais, vemos só em Inglaterra, só num centro, aquilo que nós conseguimos poupar. Ora, isto é fundamental porque neste momento temos aqui uma arma, talvez não seja a melhor arma de todas, mas é uma arma muito importante para aquilo que nós somos capazes de trazer com inovação
Porque estamos a ir buscar a inovação da tecnologia para produzir um produto de uma forma mais barata. Isso é inovação. E trazer essa inovação para o doente é muito importante. Ele tem que perceber que aquilo não é mau, que aquilo não é de baixa qualidade, aquilo é de elevada qualidade. Ora, neste sentido, a Europa, como vocês sabem, tem sido pioneira na introdução destes medicamentos no mundo. E, portanto, desde 2006 que nós temos orientações para a indústria introduzir inovação na produção destes medicamentos. Isto é muito importante. É importante que nós saibamos que a inovação não é só para os medicamentos mais novos, mas aqueles mais velhos podem ser produzidos a custos mais baratos. E, portanto, isso é importante para que depois o doente possa exatamente ter este benefício. E isto é uma lista só, desde 2006, daquilo que... Temos neste momento 42 biosimilares na Europa. Ainda estamos longe daquilo que nós queremos, porque vocês veem aqui do lado esquerdo, vêm os gastos em terapêutica biológica neste momento na Europa, e do lado direito temos os biosimilares, ainda com uma parte de mercado muito pequena. Estamos a conseguir, esta é uma arma, mas estamos a conseguir exatamente como vem uma penetração elevada desta inovação, que não parece inovação ao princípio, mas que nos vai dar essa oportunidade. Então, a promessa é esta: redução do preço através da competição, aumentar o acesso a estes medicamentos de elevada tecnologia a um preço mais baixo. E essa poupança tem que ser reinvestida no sistema. Tem que ser reinvestida na própria inovação do tratamento para o doente. Como é que o doente vai ser melhor diagnosticado? Como é que ele vai ser melhor monitorizado para que a doença seja melhor tratada? Esta é fundamentalmente o caminho que nós estamos a seguir. E quando nós vemos isto, tanto na Europa como nos Estados Unidos ainda é muito menos porque ainda não entraram, mas vê-se claramente que vemos este aumento do consumo de biosimilares, porque as empresas, os hospitais, os administradores hospitalares, os médicos compreenderam que a inovação não é só dos novos medicamentos, é exatamente daqueles que também já existem no mercado. Ora, neste contexto, só aqui alguns slides para vocês verem como é que está, no fundo, este ambiente de introdução dos biosimilares no mercado. E claramente o mercado está a crescer imenso na Europa, como vocês veem neste caso do infliximab. Penetrações quase de 100%. Há um reconhecimento que a inovação é potente nesta área e não há que ter medo dela, e que a qualidade é muitas vezes até melhor do que aquela que existe neste momento no mercado. Vemos claramente também que e neste momento, em 2018, este medicamento infliximab, que é um dos que vende mais nesta área da autoimunidade, no fundo já está a partilhar a sua liderança com os biosimilares. Até já tem menos liderança do que o conjunto dos biosimilares. Rituximab, a mesma coisa. Outro medicamento muito importante, elevado à tecnologia, que mudou todo o tratamento do linfoma. Estamos a ver, neste momento, apenas num ano, penetrações de 100% em Inglaterra. Ora, é este reconhecimento da inovação que nós temos que trazer. Inovação não é só aquilo que nós fazemos de novo, é exatamente reinventar aquilo que nós sabemos fazer já anteriormente. E, portanto, tudo isto levanta-nos aqui alguns desafios. Um deles é os orçamentos dos hospitais, os orçamentos dos próprios Estados. Como é que incentivamos ainda mais a utilização dos biosimilares? E como é que aumentamos ainda mais a competição entre as empresas para a promoção e a introdução dos biosimilares no mercado? Ora, este aspecto é muito importante. E como é que nós estamos a fazer isto? Vou-vos dar só o caso da Inglaterra, podia-vos dar o caso de Portugal, mas ficarei aqui um bocadinho tendencioso e, portanto, a minha ideia é falar-vos do estado da Inglaterra. E claramente na Inglaterra é aquilo que estamos a fazer em muitos países europeus. Primeiro, qual é a oportunidade que temos? Como é que vamos engajar todos estes parceiros do mercado? Como é que vamos implementar e como é que vamos monitorizar? Isto é extraordinário, porque pela primeira vez, com os biosimilares, estamos a conseguir monitorizar e estamos a conseguir ter dados que não tínhamos anteriormente sobre o próprio tratamento com medicamentos biotecnológicos. E isto é inovação. E todos estes, no fundo, parceiros do mercado estão envolvidos exatamente nesta introdução dos biosimilares.
Então, quais são os drivers neste momento para esta inovação que nós pensamos que pode exatamente promover ainda mais inovação de novos medicamentos? Dar informação sem qualquer compromisso aos profissionais de saúde. No fundo, dar estratégias também aos pagadores de como é que vão implementar esses biosimilares. E depois, como é que essa partilha do risco pode entrar novamente no sistema. Então, o primeiro passo é o passo da informação, é o passo da ciência, é o passo de mostrar que biosimilares também são tecnologia, também são inovação e que com isso eu consigo exatamente tratar da mesma maneira os doentes. E se eu gerar dados, se eu gerar monitorização, se eu gerar dados sobre a terapêutica, eu consigo melhorar ainda melhor o tratamento dos doentes. Segundo passo, os pagadores. Como é que os pagadores podem influenciar isto? Em todos os países da Europa neste momento, existem cotas para os biosimilares. Cada hospital, cada país tem cotas de introdução dos biosimilares. É obrigatório que haja 20, 30, 40, 50% dos gastos em medicamentos biotecnológicos em biosimilares. Na Inglaterra, por exemplo, ao fim de um ano, todos os doentes têm que estar em biosimilares ou têm que estar naquele medicamento mais barato. A mesma coisa na Noruega. Em Portugal, por exemplo, é 50%. E, portanto, estamos aqui a permitir que a inovação entre de outra forma para que depois também possa chegar aos doentes. Terceiro passo. Como é que vamos partilhar esse risco? Como é que vamos voltar a colocá-lo novamente no sistema? E aí são várias as estratégias, mas uma das estratégias é exatamente que, e isto é o que se passa em muitos sítios na Europa, e em Inglaterra principalmente, que é 50% daquilo que é poupado com a introdução dos biosimilares entra exatamente no sistema para, no fundo, potenciar a utilização de novas terapêuticas mais avançadas. Ora, isto acontece, por exemplo, em mais um caso que é na Noruega. E na Noruega vemos aqui um caso interessante que é os anti-TNFs e as insulinas. As insulinas são vendidas nas farmácias comunitárias. O anti-TNF é nos hospitais em que há incentivo. Sempre que há um incentivo para essa utilização, nós vemos um aumento dessa utilização do próprio biosimilar. Isto é muito importante, é uma lição que nós estamos a ter. Ora, último slide, exatamente só para concluir isto que eu acabei de dizer. Primeiro, a inovação não é só novos medicamentos. A inovação não é só novas tecnologias. É a utilização das melhores tecnologias reinventadas para a utilização dos medicamentos que temos à nossa disposição. E potenciar esta competição é muito importante. Baixar os preços para que essa competição entre rapidamente no mercado. Depois, não é só um biosimilar que tem que estar no mercado para cada molécula. Tem que estar vários biosimilares que possam competir entre si. E aí os pagadores têm que ter esta visão de colocar as melhores estratégias. Em último lugar, quem vai ganhar com tudo isto são os profissionais de saúde e são fundamentalmente os doentes, aqueles que sofrem e que precisam da nossa ajuda. Muito obrigado. Muito obrigado, João. Te convido a permanecer no palco e convido também ao palco esse momento para retornar o Nirav, por favor, que agora nessa terceira etapa dessa sessão, a gente vai ter um bate-papo entre o João, o Nirav, e quem vai conduzir isso é a doutora Ana Elisa Siqueira, ex-presidente da ZAP e CEO do Grupo Santa Celina. Obrigada. Obrigada, Harry. Acho que eu estou com o celular aqui, vou dar uma viradinha, está difícil, mas a gente vai ficar meio... Que nem disse o Amaro, treinando o pescoço aqui, para não ficar tão de costas, mas acho que eu vou ficar mais de costas para todo mundo. Não, eu viro aqui, só para a gente ficar menos de costas. Pronto, vamos lá. A gente vai ter disponibilizado o número do WhatsApp, acho que para todo mundo que quiser mandar pergunta aqui para a gente, poder estar passando. Estamos chegando aqui ao fim, acho que ainda temos premiação do Great Place, então a gente pede para todo mundo ficar, mas acho que em termos de conteúdo a que o Fórum se propôs, que era a gente falar, na verdade,
casos na prática de como a gente podia estar mudando, né, o modelo de saúde existente. Se a gente conseguisse fazer um wrap-up assim. A gente começou com o Tiago Matos, logo cedo, quem teve a oportunidade de vê-lo falar sobre transformação, né, o que de fato é a transformação e o que de fato é a transformação digital e como a gente tem que se movimentar nesse sentido, senão seremos conduzidos, que é o tema deste nosso debate aqui. E passamos durante o dia por vários pontos, né? Então a ideia era que a gente trouxesse os casos para que na prática a gente pudesse ver aquilo que de utópico virou realidade. E aí a gente pôde conseguir enxergar um pouco o que todo mundo vem fazendo em termos de dados em termos de novos modelos assistenciais, né, em termos de proposição de como a gente está tratando a questão da telemedicina, do telemonitoramento, da teleconsulta, né, e falamos também um pouquinho de economia de saúde. E aí eu acho que o Nirav veio para falar que ou a gente alinha todo mundo no mesmo propósito, ou vai ficar muito difícil da gente mudar. E aí o mesmo propósito passa, inclusive, por toda essa parte de transformação e de tecnologia dentro, inclusive, dos medicamentos, para que a gente deixe de pensar que isso vem só para aumentar o custo, mas que ele pode vir, efetivamente, para trazer o conceito de saúde, que é tão importante para a gente. E aí eu queria fazer uma provocação que eu assisti, e quem me recomendou, acho que esse TED Talk, há 1 ano e pouco atrás, foi o próprio Luiz, que era de um alemão que veio da indústria farmacêutica, que ele dizia o seguinte, né, se no limite a gente quisesse transformar alguma coisa de maneira efetiva dentro do modelo da saúde, a gente passasse a comprar os serviços pela saúde que aquele provedor entregasse e não pelo custo da doença que ele deixou acontecer. Assim, seria uma transformação absurda, que a gente não pagaria pela doença, pelo custo daquilo que a gente deixou de tratar. A gente pagaria, a gente estaria despendendo dinheiro realmente pelo trabalho que aquele mecanismo teve de incentivar a promoção e a prevenção. E acho que é disso que a gente está falando aqui. Na verdade, quando a gente fala que a gente tem que colocar o usuário no centro da cadeia, coordenar o cuidado, alinhar os players e fazer com que realmente o modelo ele deixe de ser focado na doença e seja focado na saúde, eu acho que essa é a grande transformação, né? Que tem muito, obviamente, de tecnologia como meio, né? Tem muito, obviamente, de transformação digital como nossa capacidade de executar, mas tem muito de mudança de cultura. E aí a minha pergunta para vocês qual é o trigger para a gente efetivamente conseguir fazer essa mudança de cultura acontecer para que a gente possa, de fato, conduzir e não ser conduzido? Então, fica a pergunta. Well, I think of how a river flows and the water goes down the path of least resistance. So instead of thinking about how do we incentivize a doctor or a nurse to go uphill, how do we think about changing the course so that it's easier to go downhill for them? So I think you're right, incentives is part of it. But then when you also step back and ask, what's preventing us from focusing on health more than illness, there's the economic model. There's also the fact that, when you look at health outcomes, healthcare providers, at least, are only responsible for maybe 20% of what ultimately happens to a patient. The other 80% is the community that they live in. So in our country, we have not postal codes, we have zip codes. It turns out your zip code is a stronger predictor of your health than your genetic code. So there's all of the work to do in the community. There's your own genetics, of course, as well. And then there's that person's personal behaviors. So I think as healthcare providers, we
should resist the temptation to say we can go in and fix it all, because that's typically what surgeons and doctors are used to doing, but rather say, how do we weave together this network to actually organize around a group of patients, the social determinants, the genetic determinants, the lifestyle changes, whatever it takes, in order to achieve that future state that you're talking about? Vou falar em português. falar, que tem a Eu acho tradução. isto é muito importante essa questão, e isso é um ponto de discussão em todas as reuniões que temos nas várias especialidades na Europa. Eu acho que o que é muito importante aqui é que há duas coisas, na minha opinião, que podem ajudar naquilo que exatamente teve a dizer, que é nós pagarmos só pela eficácia que estamos a ter, quer seja uma eficácia direta farmacológica, ser também os ganhos em saúde que estamos a ganhar nessa terapêutica. Por extraordinário que pareça, neste mundo tecnológico do medicamento, isso não existia. E quando nós chegamos ao ponto de saber exatamente, e isto acontece em Portugal, e acontece em Inglaterra, e acontece em outros países europeus, que é, então quanto é que eu estou a ter de eficácia desta terapêutica? Quanto é que eu estou a ter de eficácia de utilização na própria saúde que o doente tem lá fora? E começámos a perceber que não tínhamos esses dados. E no mundo tecnológico, se nós não monitorizarmos, se nós não conseguirmos ter os dados epidemiológicos ou farmacoepidemiológicos do próprio tratamento, não conseguimos lá chegar. Vou-vos dar um caso do exemplo em Portugal. Porto e Lisboa, já ouviram todos falar. Parece o mesmo país, mas em termos de saúde do próprio doente, em termos da comunidade em que estas cidades estão incluídas, os resultados em terapêutica são muito diferentes. E quando nós pedimos então à indústria que pague só aquilo pelo qual ela está a fazer, é muito difícil, se nós não tivermos os dados, de convencermos a indústria a pagá-lo. Então, uma das coisas que estamos a fazer em Portugal é exatamente monitorizar e saber exatamente por centro, por hospital, por região, exatamente como é que é o efeito terapêutico daquele medicamento. Quanto é que eu posso pagar? Como é que eu posso aqui criar um contrato de utilização daquele medicamento? E estamos a ver que há várias regiões para vários resultados. Mas estamos a conseguir convencer a indústria exatamente a isto. Porque nós sabemos, a partir desse momento, que a indústria é um parceiro, e a indústria farmacêutica, estou a falar propriamente, é um parceiro na utilização do medicamento. E eles próprios vão estar mais incentivados a utilizar a tecnologia para melhorar a própria terapêutica. Porque os ensaios clínicos são uma coisa, a utilização é outra. E, portanto, a tecnologia não é só a tecnologia colocada para a saúde, é a tecnologia para monitorizar, e eu acho que isso é muito importante. A segunda coisa importante, só para terminar, é a relação entre os cuidados primários e os cuidados secundários. Ou seja, o médico ou o enfermeiro, quando detecta pela primeira vez o doente, tem que perceber exatamente qual é o caminho que esse doente tem que ter e como é que ele pode acompanhar. E isso é muito importante e também não está a ser feito da melhor forma. Acho que os gaps de saúde, quando a gente vê o modelo de coordenação, eles ficam claros quando a gente faz a transição do primário para o secundário para o terciário, né? Acho que a questão dos gaps in care, eles realmente têm que ser levados em consideração para a gente melhorar. Mas, já que a gente falou aí de modelo de financiamento, queria provocar os dois na seguinte questão. Hoje a gente falou muito pouco, apesar disso estar na moda, o tal do value-based healthcare. Hoje, por incrível que pareça, aqui no fórum a gente falou de muita coisa, mas efetivamente a gente não falou de modelos de mudança de pagamento e o quanto a gente consegue sair de um modelo fee-for-service para um modelo, como a gente conversava ontem, Nirav, de capitation full, fazendo os steps de o quanto de downside risk, upside risk a gente vai assumir e o quanto a indústria também tem o apetite de entrar em modelos efetivamente de risco. Então, se vocês puderem responder um pouquinho. Sure. So a couple of thoughts. One is the last session was about employers who are taking ownership of their health of their employees. Now, that's always been the right thing to do, but why are employers waking up now?
in the last few years? Why are employers more and more focused on this and investing resources? It's because they also own the spend on that population, right? They're paying the bills. And I think the same now should apply to providers. Historically, we get to go in and out of a room or an operating suite. As long as we do our procedure or take care of that patient, we get paid no matter what. But I think to Joao's point, we have to have, saying we have is called skin in the game. We have to have some responsibility for that. And I think it also, those vehicles for how you pay for care differently starts to weave together the different parts that are sometimes competing with one another, like hospitals versus clinics. I think of, there's a classic experiment from in the economics literature from the 1950s called The Tragedy of the Commons. If you haven't read it, it's brilliant, it's simple, but it's two farmers who have sheep, and they share one pasture for feeding that sheep. And of course, the incentive is for both over the long term. Let's keep that pasture healthy so that we can both be successful. But what do you think starts happening on the first night that they're sharing? One farmer sneaks in and feeds his sheep a little bit more. The next night, the next farmer sneaks in, feeds his sheep a little bit more. And before you know it, the pasture's been destroyed. And I think all of us who are part of healthcare are in some ways participating in the same thing when you think about the entire amount of money is spent in each of our countries around healthcare. I will acknowledge that large health systems have a big role to play in driving up cost. We've been guilty of that. I would say payers have been guilty of that. Pharmaceutical companies have been guilty of that. Every one of us has to acknowledge our role. And I think when we do that, then we can enter into these sorts of agreements that were described, where we share in the value derived from better outcomes. And we all benefit and keep that pasture healthier over the long term. Like you told you yesterday, win, win, win. But I think there is one. Mas acho que há aqui uma coisa muito importante que é, e isto fala-se muito agora quando nós utilizamos já estas novas terapêuticas mais avançadas, terapia génica, CAR-Ts, começa-se já a questionar o valor da inovação. Será que esse valor é um valor real ou como é que eu consigo quantificá-lo? E eu acho que quando nós falamos exatamente naquilo que queremos pagar, temos que saber exatamente como é que quantificamos essa inovação. Até que ponto é que ela pode ser exatamente importante para aquilo que o doente vai ter. E eu acho que estamos aqui a discutir muitas vezes, já quase no final, sem saber muitas vezes o que é que existe no meio. Não sei se a realidade dos Estados Unidos é totalmente diferente da realidade europeia, mas o valor da inovação e a pressão da inovação feita pela indústria farmacêutica muitas vezes é overwhelming e muitas vezes ficamos sem saber exatamente qual é o papel. Quando nós falamos que não temos monitorização, quando nós sabemos que não sabemos ainda nada ou sabemos pouco daquilo que temos há 15 anos, como é que sabemos o valor da inovação daquilo que vem agora a seguir? I think that's a perfect question because we keep saying the word value, 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 but what does it really mean? Then we apply these equations like outcomes over cost, but what outcomes are we measuring and actually which cost are we applying? I think of this as something incredibly, I try to simplify this. Imagine you're walking into a grocery store and there are red apples and there are green apples and the red apples cost 10 reals a kilo and the green apples cost 15 reals a kilo. Now they're both apples, but maybe I can ask you from a show of hands, who prefers green apples and will pay more for them? Anyone? Some. And who prefers red apples and will pay for that? Others. So there's a lot of values we apply to the value decision. And that's very difficult, I think, for us to get our arms around. So standardizing our approach. So you think of what we do for prevention. Pap smears, influenza vaccines, pneumonia vaccines. Societies have set a price on that. Say this is how much it should cost on quality adjusted life years. And if you come in under that, we'll pay for it. If you don't, we won't. And I wonder if we follow the same model for these expensive pharmaceuticals. Aproveitando, então, fazer uma pergunta que me mandaram aqui. Já apagou aqui. Mas fato é que
Nos Estados Unidos, um grande catalisador do avanço dos modelos de atenção, tanto pagador quanto regulador, veio do Affordable Act, que veio quando vieram os incentivos para a criação das ACOs. É possível alinhar os diferentes agentes da cadeia de saúde em prol a uma mudança de modelo, sem que haja uma obrigação regulatória? Como é que você vê isso? Pela sua experiência, e se você, João, tem alguma experiência em relação a isso na Europa, que o modelo é um pouco diferente. Correct. So I think it's a wonderful point that this isn't just about payers and providers, but the regulatory environment has to be modernized if we're going to be successful. So I'll give you one example. We have a law in our country that prevents one healthcare organization from giving direct payments to another organization, because back in, I don't even know what year this was, probably dozens of years ago, there was a worry that my hospital would pay a clinic to send patients, and that would be anti-competitive behavior. So we still have this law, except now we're trying to integrate our actions, and how do we work around this? And so it's a part of the Affordable Care Act that when we enter into joint risk sharing between totally separate legal entities, we can now share payments. So now in our ACO, for example, we had a huge increase in spending around our rehabilitation services, patients going to these nursing homes after surgeries and whatnot. Now we can bring those nursing homes into our ACO, and if we're successful and gather value-based revenue, we can actually send them a portion of our revenue, and that way incentivize this behavior in a way we couldn't if we weren't in this sort of payment model. So absolutely, the regulatory, that's why I said the alignment across the board is critical. If you're working against the regulators because they haven't modernized, then it's time to work with them as well to help them understand what is needed for the new world. Isto é um pouco semelhante àquilo que eu acabei de dizer dos biosimilares, em que há uma regulamentação para uma parte desse saving entrar novamente no sistema. E desde que isso não seja feito, então é uma grande confusão e, portanto, é bom regulamentar sempre esses aspectos. Bom, como o nosso tempo já finalizou, veio uma pergunta aqui que eu acho que é bem pertinente para a gente acabar e que tem muito a ver até com o que o Tiago falou pela manhã, que vocês se colocando aqui com uma opinião, essa quebra toda de paradigma na saúde que vai ter que acontecer, vocês acreditam que ela vai vir de dentro da saúde para um insider ou outsider? Qual é a percepção de vocês? That's a great question. Can I say both? I think there are going to be some disruptors who force the big players to change quickly. So, for example, you think about what's happened with airlines. For many years, at least in our country, we were saying all the old airlines who do business in the old way are going to be dinosaurs. They're going to go obsolete because we have these new players like Virgin Atlantic and others coming into the market. And that certainly could have happened, except that the large older airlines figured it out and used that market pressure to modernize the way they did business, and they used their existing market share to stay relevant. So that's the question for us. If we continue to be like an ostrich and keep our head in the ground, some great innovators are going to come in and take it all away from us. But if we stay attuned to the market and modernize in response, maybe there's a chance for us. A minha opinião é que tem que vir de fora, nunca virá de dentro. Poderá haver uma colaboração sempre em quem está dentro do sistema, colaborar quem, mas tem que ser de fora, pelo menos na Europa, tem que ser. Todas as mudanças que foram mais disruptivas na Europa vieram sempre de uma decisão política. Nunca vieram de organizações científicas, clínicas, etc. Vieram sempre de fora. E, pelo menos na Europa, é assim que vai continuar a correr. Tá bom. Queria agradecer a presença de vocês e deixar aqui a provocação que não podemos mais permanecer como avestruzes com a cabeça lá embaixo e que, de fato, a transformação está aí, a gente está sendo levado ou a gente pode conduzi-la, né? Muito obrigada. Obrigada, João. Obrigada, Mirai.